Eu vou só antes de passar para o nosso estudo. Essa semana, eu conversando com uma amiga, porque quando falece alguém de uma pessoa que não é espírita, eles vêm perguntar as coisas para a gente que é espírita, né? Aí ela me disse assim, morreu um familiar dela. Ela falou, Marlene, eu quero te perguntar uma coisa. Estava no velório e 2 amigos dele, desse familiar dela, viram ele entrando no velório. Assim, isso é possível? Aí eu contei a história que você contou, Ivete. Eu falei, olha, não é comum, mas é possível acontecer sim. Ela falou, e os 2 amigos viram, disse que um olhou para o outro e falou assim, você está vendo que eu estou vendo? Aí o outro falou assim, eu ia te perguntar isso. Aí eu contei essa história, sabe? Então, Só veio confirmar que eu não estava mentindo, que eu não estava inventando essa história. Eu achei muito interessante, porque nós conversamos, eu com essa minha amiga, acho que foi terça-feira. Falei, nossa, que interessante. Diz que o Rui Barbosa foi em cima do caixão. Vamos começar, né? Davi, você tem como compartilhar o texto? Que você é craque nisso? O Davi. O Davi está aí, bem. Nós estamos no 5, na primeira comunicação de Sanson, né? Na quinta pergunta. Na evocação. Na quinta questão. Beleza, estou abrindo aqui. Ainda bem que a gente tem os universitários, né? Porque fica mais fácil. Quase na mão. Estou aumentando a letra aqui e a gente já compartilha. Vou compartilhar aqui a minha guia. Céu e inferno. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Vai ver. Vai ver. Vai ver agora. Viu? Beleza, estou aumentando aqui. Fechou. Você não quer tocar, Davi? Você lê e a gente vai conversando? Pode ser. Vamos lá? Então Vamos tá. Lá. Beleza, aí vocês me falam para parar, tá? Não, a hora que você... se alguém quiser interromper, sinta-se à vontade, a hora que você quiser parar. Por exemplo, a gente pode ler o 5, para um pouquinho. Você que manda, Davi. Vamos ler. Hoje você é dono da bola, tá combinado? Vamos junto, vamos lá então, eu vou ler o 5. Estais bem certo de não ser mais do nosso mundo. E em que o constatais? Resposta. De certo que não. Não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e apoiar, a fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve reerguer a crença do justo e do bom. Estou forte e muito forte, transformado numa palavra. Vós não reconcilieis mais o velhote enfermo que devia esquecer tudo, deixando longe de si todo prazer, toda alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro, Deus, que irradia na imensidão. Gostaria muito de poder falar com meus filhos, pois lhes ensinaria tudo aquilo que eles sempre tiveram a má vontade de não acreditar. E aí, gente, o que vocês acharam? A gente vê que ele estava bem lúcido, bem consciente, né? Porque a gente vê muitas comunicações e você tem que ter até cuidado no como falar para não assustar o espírito que não sabe que desencarnou, né? Que é até perigoso ele desencarnar de novo, né? Ele se assusta. Pode chegar. Beleza. A Ana chegou agora. Boa noite, Ana. Esse trecho Boa aqui... noite. Desculpa o atraso. Imagina. Mas meu celular descarregou a bateria e eu não vi. Não, sem problema nenhum. Olha que coisa mais linda, né? O que a Ana Luísa comentou semana passada. Parece que fica tudo tão bonito e claro, né?
Porque o espírito está em condições, né? Sofre aquele espírito que realmente está rebelde, né? Incompreensivo. É isso aí, gente. Pode falar. Hoje quem está conosco aqui é o Davi, Ana, porque o Vitor Hugo tem um compromisso. Ele está na correria. É. Ótimo, os dois são jovens, excelentes, né, Davi? E tem um ponto também interessante aqui, é quando a gente lê o seguinte, porque é interessante que a gente vá quebrando algumas frases, né? Porque dá para analisando essas frases de uma maneira muito profunda. Tem um trechinho que o Espírito ele nos traz, né? Que é a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve reerguer a crença do justo e do bom. E é interessante porque o termo que o Espírito utiliza aqui é o reerguer a crença do justo e do bom. Né? E nós temos, quando Kardec está estudando sobre o materialismo, né, que parte exatamente da ideia de que, da defesa de só existe a matéria, não há nada além do princípio material. Né? E Kardec aponta que, na verdade, tem muita gente que, digamos que é adepta dessa corrente de pensamento por não ter um pensamento suficientemente melhor que eles conheçam. Né? E aí fica com fica com o materialismo, com essa ideia, digamos que simplória, né? Ó, só isso que existe, acabou, porque não conseguem ter, não conhecem uma outra crença que seja mais poderosa, mais suficiente para o que eles querem acreditar, né? Para o que eles querem viver. Então, é interessante isso que traz, porque reerguer a crença do justo e do bom, e quando a gente fala da fé espírita, é a fé raciocinada. Então, exatamente de modo que a gente raciocine para chegar nessa concepção superior. Não simplesmente acreditar cegamente, né? Não simplesmente comprar, é isso e acabou. Então, achei curiosa essa passagem. Eu acho que a Ivete queria comentar alguma coisa. Queria mesmo. Hoje eu acho que eu estou rebelde. Vai lá. O que me passou assim pela mente foi o seguinte, que um desencarne mais tranquilo, acho que não tem, eu acho, porque eu não estou embasada assim em livro, né, em alguma referência, mas não está assim associada à doutrina espírita. Acho que qualquer pessoa que tenha trilhado um caminho ao longo da vida, baseado na honestidade, baseado na solidariedade, e esses valores, né, que a gente aprende mesmo com a doutrina, mas de uma forma assim, interna, verdadeira, né? Aí eu acho que esse desencarne ele é mais tranquilo e essa passagem também ela é mais lúcida. Acho que independente do culto religioso, independente se a pessoa tem ou não religião, eu acho que depende mais do concreto no sentido assim, do que ela viveu de verdade a vida, do que ela realmente construiu na vida, né? E aqui eu não entendo por que ele fala essa frase assim, deixando longe de si todo o prazer e toda a alegria, né? Como se a gente, eu entendo, né, que a vida seria menos colorida, seria menos, vamos dizer assim, não tão sóbria, né? No sentido de que você pode trilhar o caminho da virtude, pode ser uma pessoa virtuosa, até inconscientemente, né? E viver num êxtase, numa alegria, entendeu? Natural. Eu acho que até aquela alegria meio inocente da criança, né? Que tudo vê beleza nas coisas, que não vê maldade nos outros, que se entrega de uma forma assim tão natural para tudo, de uma forma tão transparente, né? Então não me limito muito à questão assim do espírita em si, ou da necessidade de uma religião para que você tenha
no final, uma condição dessa. Não sei. Vocês comentem aí, porque eu fiquei, sei lá, Perfeito, uma maneira de entender. Mas olha, interessante aqui que nesse trecho, em nenhum momento o Espírito fala exatamente que é necessário ser espírita para ter um bom desencarne, né? Uma coisa que ele apresenta, inclusive, aqui, que você trouxe, é que você não entendeu muito bem do, ó, vós não reconheceríeis mais o velhote enfermo que devia esquecer tudo, deixando de longe de si todo prazer e toda alegria. É que, provavelmente, ali nos seus períodos finais encarnado, ele estava nesse estado do velhote enfermo. Que você olhava para ele e você só via o homem nos seus últimos minutos ali, em que havia um sofrimento e tudo mais, havia uma despedida, se apresentando. E, na visão materialista, haveria ali exatamente uma ilustração de uma pessoa que partiria para nunca mais. Sem mais o prazer, sem mais a alegria. E aí, por isso que ele fala, vocês não iriam reconhecer mais o velhote enfermo, porque ele não existe mais. Que existe sou eu, feliz, animado, jovial. Faz sentido, Ivete? Sim, eu acho que desculpa, eu fui ler novamente aqui, realmente ele fala que não reconheceríeis mais o velhote enfermo, e sim, né, deixando longe de si todo prazer e toda alegria. Pelo contrário, né, eu acho que foi a questão, na hora de ler aqui, eu entendi que ele estava, assim, a condição dele era que não havia prazer e alegria, mas é o contrário. Desculpe aí, realmente eu entendi errado. Tudo bem. Nada a ver. Pode falar, Pode Lucélia. falar, Lucélia, pode falar. Então, no livro do Kardec, o Fiel Espírito Santo, ele fala exatamente o que a Ivete falou. Que o Espírito Santo é para as pessoas Minha filha, que não têm fé, né? Porque se a pessoa tem fé, deixa ela quieta, né? Ela está lá, ela tem fé de vida de outro, ela vai procurar ser justa, né? Então, naquele momento, o Espiritismo era para as pessoas que não acreditavam em nada por conta, né? Como o Davi falou, do materialismo, né? É isso aí, Lucélia. Depois dele, né? É logo no começo do livro, o que é o Espiritismo, né? É isso aí, é uma coisa interessante que você traz aí na tua fala, é a própria questão de quando a gente traz da fé aqui, fala da fé raciocinada, é que ela se desenvolve e a partir exatamente do raciocínio, a partir desse desenvolvimento intelectual, que vai conseguindo que a gente supere algumas barreiras que, digamos, entre aspas, outros tipos de fés não permitiriam com tanta clareza. Porque seria meio que pular numa piscina escura, né? Tipo, acreditar cegamente. Então, por isso que tem esse ponto aqui que fala da fé espírita e tudo mais. Mas também vale trazer o que a Ivete trouxe hoje mais cedo, né? Não é porque uma pessoa não tem a fé espírita, não tem a fé raciocinada, que ela não pode ter uma boa partida, né? E não pode chegar do outro lado como um espírito feliz, certo? O que tem aqui... Pode falar. Eu penso assim também, Davi. Como você, como a Ivete. Não importa, a fé é a fé. Seja ela qual for, né? Deus não vai deixar de atender a ninguém, a nenhum de seus filhos. Isso aí. Concordo com vocês. Perfeito. Até porque
o retorno à pátria espiritual, o que a gente leva na nossa bagagem, são as nossas ações, né? Nossa bem-querença, o nosso trabalho no bem, o nosso aprimoramento, né? Através do autoconhecimento. E isso independe, né? Da religião da pessoa. Claro que independe. Porque em todos os lugares existem pessoas que fazem isso, né? Não é? E depende até se a pessoa tem religião, né, Marlene? Eu conheço pessoas que não têm religião e são maravilhosas, né? Exatamente, exatamente. Também penso assim, é. Perfeito. Eu acho que o espiritismo, ele veio pensar a necessidade de pessoas, por exemplo, eu tenho uma cabeça lógica. A fé, para mim, ela tem que ser raciocinada. Se não fosse, se não tivesse chegado ao espiritismo, provavelmente eu seria uma pessoa perdida, sem fé, não é? Já que a fé, terra, para mim, não ia funcionar. Eu podia ser até uma boa pessoa, mas eu certamente não ia ser feliz, não é? Porque a fé, ela traz uma felicidade imensa, não é? Essa conexão com Deus, ela é extremamente importante para todos nós. É isso aí. Sem dúvida, o Espiritismo ele vem cumprir, né, uma grande missão, até já prevista por Cristo lá atrás. Então tem sim tem todo o seu mérito, né? Tem toda essa, como a gente está conversando aqui, essa ponte que determinados pensamentos eles pararam, exatamente porque por não ter os raciocínios que diversos conteúdos que os espíritos trouxeram para Kardec, coordenado por ele nos textos, né? A gente pode seguir ou vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o 5? Podemos seguir. Pode falar, Ivete. Eu queria, assim, abrir um pouquinho o entendimento de vocês em relação a uma fé raciocinada. O que cada um entende de fé raciocinada? Se alguém quiser comentar primeiro, fiquem à vontade. Vou puxar a prosa aqui. Depois os outros vão falando também, né? É a fé que está calcada no entendimento, na nossa razão, né? Eu creio, eu tenho fé, mas de acordo, calcado na razão. Esses dias, eu vou dar só um exemplo grosseiro, assim, porque aí com a Covid, né, cada pessoa, agora não, parece que está melhorando, mas no começo você ouvia de tudo, ainda ouve, mas parece que é menos. Que a pessoa dizia assim, não, eu ando sem máscara, eu saio, eu visito, eu abraço, eu não vou tomar vacina, porque eu tenho fé. Eu escutei muitas pessoas falando isso. Aí eu disse para uma pessoa que eu tinha mais liberdade, eu disse assim, ok, então a sua fé transcende tudo quanto há, né? Não precisa de nada. Eu moro em frente a um prédio, eu disse assim para a pessoa, a gente estava aqui na porta de casa, se você subir naquele prédio ali, você tem coragem de pular? Porque você fala assim, não, a minha fé, eu tenho fé e não vai acontecer nada comigo? Você vai anular a lei de gravidade, vai anular tudo? Né? Eu sei que eu dei um exemplo grosseiro, até meio que para chocar, mas é por aí, né? Então, você vai ter a fé, eu penso assim, eu tento trabalhar assim comigo. Eu sei que eu sou filha de Deus, que eu tenho a centelha divina em mim,
né? Que tudo está sob o comando divino. Mas não é porque eu creio nisto que eu vou desrespeitar outras leis que são de Deus também. Porque as leis físicas também são de Deus. Elas também são divinas, né? Eu não posso extrapolar isto, porque senão não é fé. Aí é fanatismo, aí é fé cega, né? Então é por aí, só para puxar a prosa. O Herculano Pires, ele expressa essa questão da fé de uma maneira que me satisfaz muito. Não sei se vai satisfazer a vocês, mas ele diz assim, que a fé raciocinada não é aquela que diz apenas creio porque creio, mas creio porque sei, creio porque sinto Deus em mim, portanto, existo. Para mim, essa definição é fantástica. Eu consegui entender bem o que é a fé raciocinada. Embora eu pense como o Davi explicou e como a Ivete explicou. Não importa, mesmo que ela seja uma fé cega, né? Uma fé mística. O místico também tem a sua felicidade. Ele tem a sua alegria, a sua felicidade diante de um santo de barro, diante de uma imagem de barro. Então, eu acho essa definição do Herculano Pires maravilhosa. Eu vou até repetir para vocês. A fé raciocinada é aquela que diz: eu não creio porque creio, mas creio porque sei. Creio porque sinto Deus em mim, portanto, existo. Para mim, isso é maravilhoso e me satisfaz plenamente. Obrigado, Anne. Eu queria... Davi, eu gostaria de citar o que já disse, falou sobre fé, e nunca mais saiu da minha cabeça. Ele diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Você poderia explicar isso aí para nós, Lucélia? O que você entende por isso aí? Eu entendo. Disseca isso para nós. Eu entendo, Ana, que a fé, ela é inabalável, ela é uma fé que não é baseada em dogmas dos homens e crenças. Ela é baseada em fatos que realmente nos fazem perceber que são reais, não é? E se a gente confrontar, né, na metodologia de Kardec, a gente vai perceber que ele vai continuar, né, interagindo com o todo da doutrina. Não importa o que, um fato novo, ele vai ser, né, somado à doutrina se ele se harmonizar com todo o resto. Deu para eu me fazer entender? Uhum. Então, aí o Kardec veio conciliar essa questão entre a fé e a razão. Uhum. Porque a fé raciocinada, ela não dispensa o sentimento. Herculano Pires diz, segundo Kardec, que a fé
tem como pai o sentimento e como mãe a razão. Então, a fé é filha dos dois. Olha que interessante. Olha como isso esclarece para a gente essa questão da fé raciocinada. Por isso que Herculano Pires fala que Kardec disse: sinto Deus em mim, portanto existo. Porque é o seu Deus interno, é a essência divina que tem dentro de nós. Desde que você entre em contato com ela, certo? Você tá entrando em conexão com Deus e você está entendendo melhor as coisas e sentindo também como é o universo, como funcionam as suas leis, certo? Mas isso nós ainda estamos um pouquinho longe de conquistar, eu acredito. Porque nós ainda não compreendemos bem as leis divinas, não compreendemos bem como é que elas funcionam, como é que elas comandam esse universo, incluindo no universo não apenas os astros, mas todos os seres que nele existem. Deus criou Adão no pó da terra, mas assim portanto. Eu acredito nisso seriamente. Não há uma fé racional, não é? É cristã. O que eu sei tem que ter base, tem que ter explicação. Aí eu me encontro com Deus, realmente. Nada, o meu edifício, ele é sobre pessoas, vem chuva, vem vento, está ali firme. A minha crença em Deus é baseada em explicações lógicas. Né? Ivete, gostaria também de interagir com a sua questão. Posso? Pode. Pode. Sim, Você quer comentar alguma coisa antes? Não, só rapidinho, assim, eu fiz essa pergunta porque eu não consigo definir fé por palavras ou raciocinando. Eu consigo sentir, como a Ana disse, fé. Eu sinto fé, mas eu não penso fé. É como se fosse assim, você tem um chão, você vai caminhando. Enquanto você está sentindo que você está caminhando sobre um piso, você está usando a razão porque você percebe que ali tem um suporte que você pode caminhar. Vamos imaginar que de repente esse chão acaba, fica sem chão. Você tem que dar o passo seguinte. E você tem a percepção de que o chão acabou. Mas você tem que dar o passo. Vai dar o passo ou não vai dar o passo? Eu vou dar o passo se eu sentir fé. Se eu pensar em fé, eu não dou o passo. Então, ele está mais a nível de uma dimensão espiritual, nossa ainda inconsciente, da essência, do que propriamente da razão. Isso a vida, assim, né? Estou caminhando, a gente estuda, a gente luta, a gente trabalha, a gente enfrenta problemas, né? Mas as experiências que eu venho vivendo, que eu vivi até agora, me mostram que fé é a hora que o chão não existe. Aí eu sinto que eu posso caminhar porque eu não tenho nem palavras para definir. Tem uma experiência em que é colocado um bebê numa ponta, né, num suporte, aí esse suporte acaba e é colocado um vidro. E do outro lado está a mãe. Aí esse bebê vem
engatinhando, ele dá uma paradinha onde terminou o suporte, a mesinha onde ele está, ele para um pouco, olha para frente, a hora que ele vê a mãe, ele atravessa o vidro, que na verdade seria o abismo, ele cairia ali, né? Esse bebê, ele não raciocinou para chegar na mãe, mas um elo que ele percebeu na mãe, ele sentiu que eu posso ir, que eu estou segura, né? E eu acho que não é pela razão, não é pela compreensão, né, do nosso raciocínio que a gente chega na fé. Fé é algo que brota dentro, assim, você não explica. Eu vou porque eu sei que eu vou atravessar. Eu vou porque eu sei que o chão acabou, mas eu vou chegar, né? E não tem uma explicação. Então, isso eu estou falando de experiência, não de estudo ou de referência que alguém estudou, comprovou, fez pesquisa, sabe? Isso aí é empírico meu, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Então, mas a fé raciocinada, ela sabe e sente. Ó, vou repetir. Não mais o creio porque creio, mas creio porque sei e sinto Deus em mim. Então, esse saber já é o pensamento debruçado sobre si mesmo. Já é a reflexão, já é o pensar. E também o sentir juntos. E se você agir, então, praticando a caridade, aí que o negócio fica completo. Que aí você pensa, você sente e você age. Eu gostaria de interagir agora um pouquinho com o que a Ivete trouxe, com o que vocês trouxeram também, e eu vou buscar fazer uma ilustração trazendo vários pontos, porque a sua pergunta, Ivete, primeiro, ela é super importante. Em vez da gente só ler e, é isso aí então, você está exatamente fazendo o trabalho do raciocínio, que é o que Kardec nos recomenda. E para a gente entender tudo isso, é necessário que a gente faça um certo percurso. Vamos começar por uma pergunta clássica, né? Na acepção comum do termo que se dá à religião, o espiritismo é uma religião? Como o catolicismo, o protestantismo? Não, Lucélia falou que não. não é. Ivete, Eu Ivete, acho que sim, que é uma religião. entendi. Nessa acepção do termo, como o catolicismo, o protestantismo? Não, é religião no sentido quando busca, tenta nos mostrar uma religação, uma busca por uma essência maior, né? Uma coisa só luz. Então, nesse sentido, mostra assim, não, você não existe por você, você existe porque existe algo maior que você. Ótimo. Nesse sentido, eu acho que é religião, sim. Isso aí. Então, você e a Lucélia estão certinhos. Lucélia falou, não, no sentido da acepção comum ao termo. Não é uma religião como o protestantismo, o catolicismo e outras. Mas no sentido filosófico, como que você trouxe, certamente o espiritismo é uma religião. Ok, vamos partir daí. Mas tem um ponto aí que soma quando a gente fala do espiritismo, que é a base científica, certo? E por que se fala, e aí é uma discussão bem profunda, que, por exemplo, o Vitão, que não está presente aqui com a gente, é uma coisa que ele está começando a estudar agora, né, na faculdade, em filosofia, então, demanda bastante desenvolvimento. Mas por que a gente pode falar que o espiritismo é científico? Por que se diz ciência espírita? Alguém poderia aí falar alguma coisinha sobre isso, que pensa? Que isso vai ajudar a gente a entender por que se fala de fé raciocinada. Posso falar? Pode, depois a Ivete fala. Vai lá, Ana. Porque
Repete a pergunta para mim. Tá. Por que se diz que o espiritismo ele tem base científica? Por que é certo dizer ciência espírita? Porque a ciência, ela busca a verdade, certo? E ela surge da filosofia. Ela vem da filosofia. Ela está em busca da verdade, ela não está em busca da simples opinião. Ela está em busca de um conceito. Certo? Beleza. Então, e aí, Anne, por pode isso, falar. Então, por isso que é nesse sentido que o espiritismo não é religião nesse sentido comum do termo, né? Porque ele está em busca da verdade, ele está em busca do conceito e não das opiniões, as meras opiniões de cada um, que os gregos antigos chamavam de doxa, né? E é assim que se faz ciência, buscando a verdade e buscando o conceito. Por isso que Sócrates dizia, só sei que nada sei. Ora, Sócrates era reencarnacionista, ele sabia que ele tinha uma bagagem e grande dentro dele. Ele era sábio, ele tinha consciência disso. Então, por que ele disse, só sei que nada sei? Porque ele não se contentava com a simples opinião. Ele queria a verdade, ele queria o conceito. Então, vamos dar um exemplo. Eu mostro uma flor para o Davi. Falo, Davi, o que é isso aqui? O Davi vai responder, é uma flor, ela é cor de laranja, ela tem um miolinho amarelinho, tem uns pontinhos pretos, ela tem tipo de um cálice ali, tem um cabinho, né? Aí, ele deu a opinião dele. Agora, esse é o conceito de flor? Não é. É a opinião, porque o conceito de flor é que ela tem pétalas, as pétalas são de determinada cor, ela tem lá o pistilo, ela tem ali o pólen, ela tem um caule, ela tem sépala, e assim por diante. Aí você deu o conceito, você não deu uma opinião. Eis a diferença entre opinião e conceito, num exemplo assim, bem grosseiro, né? Bem Obrigado, simples. Anne. Obrigado, perfeito. E assim, eu já passo a bola, Ivete, e para você, uma coisa que ajuda a complementar essa resposta que traz a Anne é que uma coisa que faz total diferença para a gente considerar que uma abordagem é científica é o meio empregado para a aquisição dessa verdade. O método científico. Por isso que para a gente compreender por que se fala ciência espírita, fala sobre base científica do espiritismo, é necessário compreender sobre ciência e o método científico. Quando a gente vai lá e pega começo ali do Evangelho segundo o Espiritismo e lê sobre o controle universal do ensino dos espíritos, você lembra dessa expressão, Ivete? Controle universal do ensino dos espíritos. Sim. Sim? Sim, Esse aí, sim. perfeito. Isso aí não apresenta para a gente esse caráter científico? Como que isso é apresentado a partir dessa abordagem, né? Kardec, ele trabalhou com diversos médiuns posicionados em diversos locais do mundo. Médiuns que não se conheciam. E aí eram feitas determinadas questões, eram dadas determinadas respostas, que um médium lá da Guatemala recebia uma resposta extremamente similar de um médium que estava ali na Alemanha. Não se conhecia. Várias casas ali na França. Oi, Honória. Eu participei de uma palestra uma vez lá no Júlio dos Cariotes, não me lembro se eu era do Rio de Janeiro,
Ele diz que o espiritismo não é ciência, é uma filosofia. Ele Entendi. diz assim, que não é ciência. Entendi. Obrigado por trazer isso. Eu vou aproveitar, porque eu deixei aberto as referências aqui para vocês. Eu vou pôr o que Kardec fala, né? Porque é uma coisa a gente falando. Olha só, vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim, Davi. Sim, Perfeito. estamos vendo. Olha só o que diz Kardec. Não sou eu falando aqui. Olha, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ó, só para esclarecer, né, Honório, caso esse palestrante ele tenha falado, ó, o espiritismo não é uma ciência ordinária, verdadeiro. Isso é uma coisa que o próprio Kardec apresenta. Ciência ordinária como a gente pode pegar aí no planeta, né? A biologia, a matemática, a química, não é ordinário. Você não consegue pegar um espírito e botar num tubo de ensaio, simplesmente, e falar, agora você fica aqui parado que eu vou te estudar. Né? É outra pegada. Você tem que esperar, muitas vezes, que a comunicação espontaneamente ocorra. Então, demanda muito mais paciência nesse sentido. Mas, ok. Por que eu estou trazendo todo esse apanhado para falar sobre a fé raciocinada? Para que a gente compreenda que, diferente de outras visões de mundo, o Espiritismo ele está exatamente calcado nesse exercício racional, nesse trabalho lógico. E aí eu vou utilizar exatamente do teu exemplo, Ivete, quando você vem e traz do chão, né? De você, quando vai dar um próximo passo, é necessário você sentir a fé, certo? Que foi o que você trouxe para a gente hoje mais cedo. Ó, e eu já vou também pegar nessa mesma fala a frase que a Lucélia trouxe do encarar, né? A fé inabalável é só aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando a gente fala assim, encarei determinada pessoa, você olhou nos olhos dela, né? Você ficou frente a frente, não é? Não é verdade? Quando você fala, encarei alguém, tá certo? Estou olhando para vocês, eu preciso de um joinha para ver se vocês estão me acompanhando. Sim? Perfeito. Ótimo. Então, quando você encara alguma coisa, você olha nos olhos dela. Quando a gente fala que essa fé inabalável, essa fé raciocinada, ela encara a razão, ela consegue olhar tete a tete com a razão. Ela encara a lógica sem quebrar a lógica. Quando a gente fala de lógica, para ficar ainda mais claro, é uma coisa que não vai desmentir a outra. É uma coisa que vai se encadeando. Para você ter um exemplo muito claro, depois eu recomendo, Ivete, você lê quando se fala de Deus. Pergunta 1 ali, 16 do Livro dos Espíritos. Você pega ali os atributos da divindade. Você vai ver como, se um daqueles atributos for falso, já desmente o resto. Ou seja, se um daqueles for falso, todo aquele conjunto é ilógico. Para ser lógico, precisa ter um encadeamento. Então, quando a gente fala de fé raciocinada, é essa fé que ela exatamente parte dessa crença encadeada. Dessa crença encadeada, não simplesmente acredito porque acredito, mas exatamente porque as coisas vão se ligando por fazer sentido que se liguem. E aí, para ficar ainda mais fácil da gente perceber isso, vamos pegar o exemplo de a gente estar andando, né? E a gente vê e pensa, cara, será que eu piso aqui ou não piso aqui? Por isso que, quando a gente fala que a fé inabalável ela encara frente a frente a razão, ela não é exatamente a mesmíssima coisa que a razão. Porque senão não estaria encarando, né? É uma coisa do lado da outra, é uma olhando no olho da outra. E a fé, ela vai para além de simplesmente a gente compreender o que nós enxergamos, mas também compreender o que a gente não consegue enxergar com tanta clareza hoje.
Entende? Compreender essa parte que a gente não está conseguindo ainda ver com tanta clareza, que é esse escuro, esse passo que a gente não sabe se dá muito bem. Mas aí que entra o ponto da fé raciocinada. Se a gente raciocinar, se a gente ligar os pontos, pegando tudo que os espíritos nos disseram, que passou pelo crivo da razão, passou pelo crivo da experimentação científica, Kardec buscando tatear as coisas, literalmente e racionalmente falando também, para ver se fazia sentido. E dessa forma, quando você começa a trabalhar de modo racional, você pode até não enxergar com tanta clareza teu próximo passo, mas racionalmente você consegue perceber. Eu não consigo enxergar exatamente, com toda a clareza aqui, o mundo dos espíritos, mas racionalmente eu já consigo constatá-lo. Fé raciocinada. Não estou vendo exatamente com toda a clareza, com todos os caracteres, mas eu consigo, com todo esse estudo que a gente está tendo, com todo o trabalho que Kardec desenvolveu, desde a sua herança lá em Pestalozzi, com todo o trabalho de observar, de tatear, de não acreditar em tudo que se diz, mas estudar para ir atrás, eu consigo apreender as coisas. Conseguiu entender essa diferença da fé raciocinada quando a gente fala e compara com outros tipos de fé? Davi, deixa eu dar um exemplo aqui também de fé cega e fé raciocinada. Eu, como já contei aqui para vocês, eu fui católica até os 15 anos, né? Então, quando eu estava lá no catequismo, e eu perguntava para a professora assim, como Deus ao mesmo tempo é três, né? Igual o Renato Russo. E de onde nós vimos, para onde nós vamos, quem nós somos, por que um nasce cego, outro nasce pobre, um sofre, outro é rico, enfim. Várias perguntas que eu jogava nela, e ela só me respondia assim, não pergunta, apenas acredite, apenas tenha fé. Por que eu saí do catolicismo? Justamente por causa disso, né? Fui para o espiritismo e através das explicações da pluralidade dos mundos, das pluralidades das existências, me respondeu, né? Então a fé raciocinada, através de estudos, de respostas, de perguntas, como a gente está fazendo aqui. A fé cega é acredite nisso e pronto. Você não tem que questionar. Cristiane, eu creio porque creio. Exatamente, não eu creio porque sei, né? E eu ficava tão indignada dela me falar isso, apenas acredite, apenas tenha fé, entendeu? Então não, né? E o Espiritismo mostra pra gente de uma outra forma. Obrigado, Cristiane. Ivete, e aí, Ivete? Depois desse baile, me conta. Tá vendo, pessoal? É muito bom, né? Ouvir vocês é sensacional. A questão da parte científica da doutrina, eu acho que está bem associado àquele axioma que diz que não existe efeito sem causa. Perfeito. Então, para mim, define assim, a parte da ciência está associada a essa questão, que todo efeito que você observa, algo está causando. Então, vamos provar que existe algo atrás disso. E está bem também assim, dentro da definição que você trouxe aqui, que está escrito, que a parte da ciência do espiritismo é aquela que trata dos espíritos. Você quer voltar? Claro, você está na tela aí. Apresento de novo para vocês. Só um minutinho aqui. Uma guia, que é o Espiritismo. Aqui. Essas são as duas. Então, ele fala que o Espiritismo é a ciência, né, como ciência, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A parte científica do Espiritismo vai tratar disso. Vai provar que existe espírito porque existe uma manifestação deles. Tem a parte filosófica que entra a fé. A fé entraria na parte filosófica do Espiritismo, não na parte científica.
Meu entendimento. Entendi. Né? Porque o que é a filosofia? A filosofia, alguém estuda filosofia aí para poder me ajudar a definir, é algo que é uma ideia, né? É vamos dizer assim, um valor ou como eu diria, não existe uma concretude, né? Na filosofia. Ela não tem chão, a filosofia não tem chão. Posso fazer um parênteses rapidão? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Filosofia não tem chão. Ciência tem que ter chão. Senão não é ciência. Você está falando da parte metafísica da moral, né? A parte metafísica, melhor dizendo, da filosofia. Disso que vai partir da sua abstração. A fé, para mim, está dentro da filosofia da doutrina, e não na parte científica. Mas aqui, um parênteses, já que a gente está nos nossos minutinhos finais, né? Olha só, vamos partir do próprio texto aqui. Eu só vou pedir para você fechar o microfone rapidão, porque dá uma interferência no meu som. Rapidez. Aí eu já percebi novamente. Obrigado. Ó, vamos partir do próprio texto de Kardec, né? Para a gente já nos aproximando aí dos finalmente. Olha só. Como filosofia, prestem atenção aqui, porque é um pulinho do gato muito legal. Ó. Como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Que relações? Das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Ou seja, a filosofia espírita está calcada na ciência de observação que ela mesma é. Então, até mesmo essa filosofia que você traz, Ivete, da parte metafísica, muito ligada à abstração, ela está calcada na concretude estudada pelo método científico, antes de você exatamente analisar essas relações. Por isso que, como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam. E aí, pode até surgir aquela dúvida, né? Mas o que é o dimanar, né? Dimanar é que corre, é que flui, é que provém de uma fonte. Que fonte? Essa fonte analisada e estudada antes pela ciência. Então, até mesmo essa fé, sim, a gente pode até dizer, essa fé ela está no campo filosófico, tudo bem. Mas para chegar nela, tem o quê? A fonte científica. Ô, Davi, vai lá. O Allan Kardec define o Espiritismo como sendo uma filosofia com bases científicas e consequências morais. Então, a doutrina espírita, antes de tudo, é uma filosofia. Agora, base científica, usou um método científico. Método não é espiritismo. Método é método. Né? Perfeito. Então, ela é uma filosofia. Agora eu pergunto, tem chão ou não? E a própria ciência nasceu da filosofia. Ainda tem mais essa. E a filosofia é o pensar sobre o pensar, Ivete. É o pensar sobre o pensar. É o pensamento debruçado sobre si próprio. Isso é filosofia. Ana, agora você me derrubou. Você ficou sem chão, Ivete. Já que você ficou sem chão, você dá um passo. Vamos ver. Gente, 9 horas. Gratidão. O que vocês acharam do estudo de hoje? Agora a gente toma um chá de camomila, como diz o companheiro de um outro grupo, para poder dormir. Eu achei, Davi, que o estudo foi filosófico com bases científicas e que levou ao fundo moral. Foi excelente. É isso aí. Foi ótimo, Davi. Muito obrigada. Obrigada, Ivete. Obrigada a cada coração, amigo. E também, Davi, o espiritismo não é da alçada da ciência comum. Porque a ciência comum, ela cuida da matéria. O espiritismo é ciência do espírito. Isso Kardec deixa claro
lá na introdução do Livro dos Espíritos. Espiritismo é ciência do espírito. Da matéria cuida a ciência comum. Perfeito, é isso aí. Ciência, é mesmo aquela coisa que eu falei, né? Ciência ordinária. A gente pode falar que ciência comum é um sinônimo aí. Perfeito. E também estuda as leis de Deus naturais, né? Claro. Tudo a base é a lei, né? Deus governa através de leis. Uhum. Então, a nossa prece final hoje é o nosso estudo, nossa compreensão, a nossa reflexão, ou não compreensão, não importa, né? Porque todos estamos aprendendo. Então, que Jesus nos abençoe. Olha, Davi, valeu, hein, amigão? Isso. Vocês me pegaram de surpresa hoje. É bom. O Vitinho mandou mensagem, falou, se você for lá, cara, chega lá, você auxilia. Eu não esperava estar aqui, não, nessa posição hoje. Mas se não fosse de surpresa, então, hein, Davi? Você já pensou, Ana? Ia dar um show. Valeu, gente. Já deu, né? Já deu. Valeu. Gente, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite para todos.